Olá, eu me chamo Vitor Gabriel da Silva Alves, eu sou aluno da disciplina DCA 0305, Projeto de Sistemas Baseados em Machine Learning ou Aprendizado de Máquina. Nesse vídeo eu tenho como objetivo explicar o projeto da segunda unidade e explorar passo a passo a construção de uma rede neural convolucional para a classificação de dígitos manuscritos. Para esse projeto eu utilizei o dataset MNIST, que foi um dos datasets disponíveis no Torch Vision Datasets, que é o dataset, eu acho que mais conhecido da área de visão computacional, que é o de classificação de números. Partindo aqui para o problema, a gente tem um dataset que tem mais de 70 mil imagens, sendo dessas imagens 60 mil de treinamento e 10 mil imagens para validação. A ideia aqui é entender como a rede neural convolucional funciona, camada por camada, e investigar o resultado obtido. Então, partindo aqui para o nosso repositório, a gente tem aqui um README detalhando um overview sobre esse projeto, quais os principais problemas que ele resolve e também como você utilizar ele na sua máquina. De modo geral, é uma Custom CNN baseada na LeNet, com uma completa pipeline de treinamento, com validação, métricas, acompanhamento da função de perda, um design modular, visualização avançada das features, filtros e módulos de ativação, e uma avaliação compreensiva do que está acontecendo no final ali, com métricas de acurácia. Então, o nosso estrutura do modelo, a nossa arquitetura, ela vai seguir a seguinte arquitetura para a nossa CNN. O nosso input, que vão ser as imagens, 28 por 28. A nossa primeira camada convolucional, que vai fazer a leitura das bordas dessa imagem e das formas básicas apresentadas nela, e depois uma camada de ativação ReLU, que vai zerar os valores negativos e manter apenas os valores positivos. Depois a gente tem uma camada de Max Pooling, que vai fazer a redução de dimensionalidade dessa imagem, que vai passar de 28 por 28 para 14 por 14. E depois esse processo é repetido por mais uma camada convolucional, camada de ativação ReLU e uma segunda Max Pooling. Para no final a gente ter um flattening que vai nos disponibilizar aí, com base no nosso número de bits, né? 64 vezes 7, 7 que é vezes 7 vezes 7, que é a camada final ali da nossa Max Pooling, totalizando um número de 3.136 features. Depois da camada de flattening, a gente tem as camadas de classificação, que é uma camada linear que vai reduzir de 3.136 para 128 neurônios trabalhados, uma camada de ReLU, uma camada de dropout e uma camada linear que vai reduzir de 128 para 10 neurônios na camada final ali. Então, de modo geral, essa é a nossa arquitetura. A gente está usando o MNIT do Torch Vision, tudo isso está detalhado lá no nosso repositório. E também os parâmetros que a gente está usando. E no final aqui, como você rodar na sua máquina. Partindo diretamente para o código, a gente pode ver aqui. Inicialmente a gente tem os imports necessários e a nossa principal função, que é a função architecture. Nossa principal classe, que é a classe architecture. Essa classe ela define a arquitetura. Tem várias facilidades aqui para a gente poder lidar com esse treinamento e a função de perda de forma automática. A gente tem, além disso, cálculo das métricas da função de perda, por exemplo, gestão do dispositivo, se vai ser numa GPU ou numa CPU. E outra coisa interessante para esse projeto específico é que a gente tem a função aqui de attach e remove hooks, para poder ter uma visualização camada a camada do que está acontecendo ali. Os hooks, que é uma introdução muito interessante para essa etapa do projeto, a gente vê eles funcionam como grampos que capturam as ativações ali em tempo real e nos permite basicamente olhar o que está acontecendo dentro de cada camada da nossa rede neural. Então, saindo aqui, a gente tem inicialmente a preparação dos dados, os dados de treino, a gente passando aqui o train true, ele só traz aqui no train dataset os dados de treino, e passando false, de modo análogo, ele traz aqui o dataset de validação. Após isso,
A gente também define aqui o número de classes que a gente quer na saída, que são 10 classes. E na configuração do nosso modelo, a gente cria nossas camadas de Featurizer, que foi o que eu expliquei anteriormente, convolução 1, convolução 2, Relu, Max Pooling. A gente define esses módulos no modelo e também a gente define o módulo de classificação, que seria o módulo de saída ali. Partindo aqui para o treinamento, a gente tem uma taxa de aprendizagem learning rate de 0,01 e um número de épocas aqui para esse administro. A função de perda que a gente está usando, uma cross entropy loss, e uma função de otimização, o optimize SGD com um momento de 0,9. Logo após, mais embaixo a gente tem aqui o acompanhamento do treinamento a cada época e a gente tem a nossa função de perda para analisar a taxa de convergência dessa CNN. A gente percebe que ela converge aqui rapidamente após 10, 11 treinamentos, né? 10, 11 épocas. E a gente consegue acompanhar aqui que não houve overfitting, né? Então, logo após a gente utiliza nossos hooks para poder visualizar o que está acontecendo camada por camada. Vou passar aqui para a primeira camada, a camada de entrada. Então, esses são os dados de entrada, são as imagens de entrada. Logo após isso, a gente tem aqui a primeira camada convolucional, que como a gente consegue observar, ela vai varrendo as bordas e todos os contornos dessas imagens, né? A partir dessa camada, que faz essa varredura das bordas e dos contornos, a gente tem a primeira camada Relu. A camada Relu, ela, como foi dito anteriormente, ela zera os valores negativos e mantém os valores positivos encontrados na camada anterior. Depois disso, a gente tem nossa primeira camada de Max Pooling, que basicamente faz a primeira redução de dimensionalidade, passando as imagens de 28 por 28 para 14 por 14 pixels. Esse processo é repetido mais uma vez nas próximas camadas, a convolucional 2, a Max Pooling 2 e a Relu 2. Logo após isso a gente tem nossa camada de flattening e na camada de flattening a gente consegue já partir para a saída, a camada de classificação. Aqui na primeira camada de saída a gente consegue ver as 3.136 features e as ativações brutas de cada um dos 128 neurônios gerados na primeira camada é, linear ali de saída, né? Então nessa camada a gente vê que possui muito ruído e ele vai varrendo aqui entre os valores positivos e negativos, né? Na primeira relu, os valores negativos são zerados e esses valores negativos somem e aparece aqui apenas os valores positivos. Então aqui o ruído já foi removido e a gente consegue entender para cada uma daquelas imagens mostradas anteriormente onde ele vai varrer mais e fazer essa classificação. Então, só alguns dos 128 neurônios reduzem, né? Dão algum sinal. Logo após isso, a gente vem aqui para a última camada, a camada de logits finais. Essa camada, ela tem agora apenas 10 neurônios. A gente consegue ver aqui, de 0 a 9, né? Onde mais ou menos o modelo ele está acreditando que aquela imagem é aquele dist, né? A gente consegue ver aqui de forma clara aqui o dist 2, 1, 0, 4, 7. E basicamente nessa camada final ainda não passou pelo softmax, a gente consegue já ver que a rede ela tende a dizer qual número é pra gente aqui. Então, a partir disso, a gente consegue entender de forma mais assertiva como essas visualizações, a partir de tudo que foi passado aqui, mostram a rede se transformando ao longo do tempo, explicando como a gente consegue chegar a esse resultado final de predição, basicamente nessa camada final. Aqui, os testes de acurácia feitos, né? A acurácia do resultado chegou a uma acurácia de 99,39, que é um valor extremamente bom para esse resultado. Eu acredito que seja isso e muito obrigado pela atenção.